pastor Rafael Rossi, ele atualmente exerce a função de comunicação e liberdade religiosa da divisão sul-americana. Começamos o ministério praticamente juntos, né? Eu comecei em 95, ele começou em 2000, lá na Associação Paulistana, e temos acompanhado um ou outro no ministério sendo exercido à distância. Depois nós nos separamos e fomos cada um trabalhar em uma associação, ele na União, e assim por diante. Ele tem sido um instrumento nas mãos de Deus, evangelista, tem o coração no resgate de almas, na conversão de membros, de almas também, de pessoas que precisam ouvir a mensagem, e no alimento espiritual também. Ele tem sido usado por Deus para alimentar a igreja, o seu povo. A Ellen, está aqui, né, Ellen, a esposa, é Giovana e Mariana, não é isto? Giovana e Mariana, duas lindas meninas também. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero ler, Rafael, somente uma mensagem para a igreja. Eu li essa semana e eu quero, segundo a impressão do meu coração, que vocês abram a Bíblia. Não é a mensagem, não é o sermão, mas nos estudos da nossa Bíblia, da meditação diária. Eu estava essa semana na casa de uma família e o meu filho Kenny me entregou, ele me denunciou. Nós estamos sozinhos em casa, o Mara está lá no Brasil, e de repente acordei de madrugada para as meditações, e o Kenny acorda, desperta e fala: pai, vai dormir, pai, está muito cedo, você não está vendo que a gente tem que dormir e descansar? Vem, pai, deita e dorme. Aí eu falei: não, filho, deixa eu acabar aqui de estudar. Aí ele: o que você está lendo, pai? Eu falei: o livro de Eclesiastes. Então lê, o que você quer ler? Fala para mim. Todo assim irritadinho porque acordou aquela madrugada. E eu li o texto para ele, que eu também naquele tempo e momento lembrei da igreja, pela fase que nós estamos passando em relação às férias. Diz assim, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze de férias, de descanso, o bem do teu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem, irmãos? De Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Nós estamos vivendo numa fase que a igreja tem estado de férias, muitos viajando, e aonde estiver um membro desta igreja de viagem, volte logo, chega de viajar, né? Chega de férias. Deus dá a nós o privilégio de trabalharmos, ganharmos o sustento do comer e do beber, do vestir, mas que a noção e a consciência de que tudo que temos, até mesmo as nossas férias merecidas, vem das mãos de quem, irmãos? Das mãos de Deus. Isto nós temos que ter sempre. Eu li esse texto então para o Kenny, e ele me disse o seguinte: então tá bom, papai, então vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Querida igreja, que a sua presença aqui na casa de Deus seja em primeiro lugar para adorá-lo e bendizer. Bendizer a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Quando vimos a casa de Deus é para receber as bênçãos e para sermos uma bênção lá fora. Então, se tudo que você tem e tem recebido vem das mãos de Deus, se tu uma bênção e abençoe a outros também, neste dia de sábado, no dia da semana, que Deus possa abençoar a sua vida e você também ser uma bênção. Eu quero aqui abrir um espaço e dizer que a Leda, ela está indo para o Brasil, vai voltar para lá. E nós vamos orar pela Leda. Leda, Deus a abençoe, viu? Eu sei que talvez você não queira vir aqui à frente, mas nós vamos orar por você, para que Deus te acompanhe também em sua nova etapa, em suas realizações lá no Brasil. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar pela Leda. Senhor Deus e Pai, que tudo que temos seja
um reconhecimento da Tua provisão a nós, ó Pai. O nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir, o nosso tempo de gozo, de férias, que tudo isso, Senhor Deus, seja usado também para abençoarmos a outros. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor cuida de nossa casa. Obrigado porque o Senhor cuida dos nossos filhos, ó Pai. Agora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja na continuidade dos Teus cuidados na vida da Leda. Ela vai voltar para o Brasil, vai estar ali começando uma nova etapa de sua vida, que ela seja abençoada por Deus e que ela seja também uma bênção às pessoas com quem ela vai conviver, ó Pai. Que as vitórias, que os desafios que a Leda superou aqui, tenham todos servido, Senhor Deus, para lhe preparar para as experiências do amanhã, as experiências de uma nova vida lá no Brasil. Fica aqui conosco, use o teu servo, o pastor Rafael, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que aqueles que fazem parte da sala 57 estejam agora orando, enquanto o pastor Rafael estiver pregando. Vamos orar para que Deus coloque em seus lábios, como tem feito, mensagem que precisamos ouvir para a nossa vida espiritual. Feliz sábado. Pode ficar aqui embaixo, pastor Sandro? Pode, né? A luz. Aqui é o máximo? Muito bom. Vou deixar aqui então. Feliz sábado. É bom estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Sandro, pelo convite, para juntos participarmos desse momento especial do culto divino. Mas antes de eu entrar no meu sermão propriamente dito, deixa eu contar um pouquinho das coisas que Deus está fazendo lá na América do Sul, umas coisas bonitas que aquecem o nosso coração e mostram como Deus tem conduzido de uma forma muito especial a sua igreja. Um dos grandes desafios que nós temos como igreja adventista do sétimo dia é que possuímos uma mensagem que precisa ser proclamada ao maior número possível de pessoas. Entendemos que essa é a nossa missão. Jesus nos delegou as 3 mensagens angélicas, e nós precisamos anunciar às pessoas que não conhecem do seu amor, do seu sacrifício, da sua salvação, porque Jesus assim nos comissionou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, contem do Evangelho, anunciem o Evangelho, tudo que eu ensinei a vocês, agora compartilhem com aqueles que não conhecem. Essa é a razão da existência da igreja. Nós nos reunimos como igreja para fortalecer a nossa experiência religiosa e também para nos motivarmos, para nos empolgarmos com a proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem. Se nós perdermos a ideia de proclamação do Evangelho, a nossa igreja se torna manca. Nós temos que pregar, precisamos pregar. E com as mudanças que o nosso mundo está enfrentando e vivendo, torna-se fundamental para a pregação do Evangelho de forma massiva o uso dos meios de comunicação. Não tem jeito. Não há como não nos abrirmos a isso. Nós vivemos em uma nova era. E uma era que está mudando rápido. Nós hoje encontramos 3 grupos de pessoas quando o assunto é comunicação. São os analfabetos digitais, os imigrantes digitais e os nativos digitais. São grupos completamente distintos, não só na forma com a qual eles usam a comunicação, mas como eles pensam, como eles reagem, como eles são. Há um pensador chamado Oscar Wilde que diz assim: o homem cria a tecnologia e depois a tecnologia recria o homem. E é exatamente isso. Nós criamos artifícios que hoje estão recriando quem nós somos. Quer ver um exemplo? Você consegue ficar sem internet? Depende do grupo. Mas você consegue ver sem internet? Hoje, pastor Sandro, eu me perdi para chegar aqui. Eu me perdi porque eu coloquei no GPS e não achava o endereço da igreja aqui.
E aí a Ellen falou assim, não, é naquela direção. E eu botei e vim na direção. E andando, e falei, Ellen, isso aqui, você conhece? Ela falou assim, não sei. E foi. E aí eu falei, bom, vamos recorrer ao Google. E aí fui ao Google e descobri que eu estava a 13 quilômetros de distância da igreja, que passei 13 quilômetros para frente, pastor Sandro. Por isso que aquele seu e-mail desesperado vai chegar até... E aí voltei para cá e consegui chegar mais a um artifício da internet. Você consegue ficar sem internet? Eu trabalho lá no escritório da igreja para a América do Sul. E esses dias eu perguntei, a minha secretária está na divisão há mais de 20 anos. Ela é argentina, Nélida Leguizamón é o nome dela. E esses dias eu perguntei assim, Nelly, o que os departamentos da divisão faziam quando não tinham computador? E ela falou assim, eu não sei, acho que eles ficavam estudando, lendo. Porque hoje, se eu vou trabalhar sem meu computador, eu não trabalhei. Não tem como, porque eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que digitar, eu tenho que preparar texto, eu tenho que preparar documento, eu tenho que enviar mensagens, o tempo todo. Ora, no passado, acho que eles escreviam à mão, depois datilografavam, depois colocavam numa carta e enviavam. Acho que era isso, né, que eles ficavam fazendo lá. Bom, isso porque eu sou um imigrante digital. Eu não sou um nativo digital. Eu vivi em um mundo sem internet. E num determinado tempo da minha vida, eu migrei do mundo analógico, do mundo offline para o mundo online. Eu mudei. Agora, essa nova geração que vem aí, é uma geração chamada de nativos digitais. São aqueles que não sabem o que é um mundo sem internet. O que se fazia em um mundo sem tablet. Eles não conseguem conceber essa ideia de estar desconectado. O mundo é diferente para eles. Existem diferentes efeitos que alguns estudiosos já chamam de Google Effects. Por quê? Para essa geração nativa digital, decorar informação já não é mais importante. Porque ele pode ter acesso a qualquer informação no momento que ele quiser, em qualquer lugar. Vou contar só uma historinha para vocês. Esse ano agora, eu fui fazer a Semana Santa em Trujillo, no norte do Peru, já quase na divisa com o Equador. É uma cidade litorânea, e lá em Trujillo, antes dos Incas, viveu uma população chamada Chan-Chan, e construíram cidades de barro. E na sexta-feira, que era feriado da Semana Santa, o pessoal lá arrumou um passeio para eu fazer nas ruínas de Chan-Chan. E lá fomos, um grupo, com o guia, passear pelas ruínas arqueológicas de Chan-Chan. E estávamos lá andando, e o guia explicando, falando, contando como é que o povo de Chan-Chan construiu aquilo, a tecnologia que eles desenvolveram, uma tecnologia avançada, que os Incas depois, quando chegaram lá, usaram muitas das coisas que aquele povo já tinha desenvolvido para, principalmente, irrigar água. O Peru tem um problema muito sério com água, em diferentes lugares. Por exemplo, não sei se você já sabia disso, mas em Lima nunca choveu. Nunca choveu em Lima. Aqueles que são limenhos e nunca saíram de Lima, nunca viram uma chuva, não sabem o que é chuva, não têm ideia do que é chuva. Tanto que nós tivemos um projeto, estou contando umas histórias para vocês, né, chamado Um Ano em Missão. Nós escolhemos 16 jovens de diferentes partes da América do Sul e enviamos eles para o Uruguai, para ficarem lá um ano dedicando o seu trabalho, sua vida como voluntários ao trabalho evangelístico da igreja. Eles foram morar no Uruguai, viver no Uruguai, estão lá, fazendo projetos comunitários, sociais, são jovens voluntários. O que as igrejas locais fazem, fornecem hospedagem e comida, e eles trabalham o tempo inteiro, dedicando um ano da vida para Deus. Uma das jovens foi de Lima, nunca tinha saído de Lima, foi para o Uruguai. E na primeira noite no Uruguai, viu aquelas tempestades uruguaias. Quem é do Rio Grande do Sul entende mais ou menos as tempestades do Rio Grande do Sul, são parecidos com as tempestades do Uruguai. E quando ela viu aquele temporal, ela não conseguiu dormir, ficou orando a noite inteira porque achou que Jesus estava voltando. Que aquilo eram os sinais do fim. Porque trovão, relâmpago, chuva daquela intensidade, ela nunca tinha visto na vida dela. Ficou desesperada. Bom, voltando para a história, que não é o foco da história. E aí, estávamos nós lá no meio das ruínas de Chan-Chan,
E eu botei a mão no bolso, peguei o celular e vi que tinha sinal de internet. Entrei na internet, no Google, e escrevi Tchan Tchan, o nome do povo. Apareceu um site lá, o primeiro que apareceu eu cliquei. Aquele site é de um dos arqueólogos que participou das escavações das ruínas. E eu tinha na minha mão toda aquela informação, que provavelmente o meu guia não tinha. Tinha dados, números, quantidade de terra tirada, número de caminhões que eles usaram para tirar. E o guia não estava falando nada disso, ele estava contando mais do povo e da cultura, mas na palma das minhas mãos eu tinha todas aquelas informações e outras mais. Ou seja, hoje, informação não é mais propriedade de ninguém. Nós vivemos em um mundo submerso de diferentes informações. E aí, como somos impactados e influenciados pela comunicação, nós que pregamos o Evangelho também precisamos usar a comunicação. Só que o nosso desafio hoje, sabe qual é? Destacar-se. Como destacar-se? No meio de tanta informação, no meio de tantos meios de comunicação. Precisamos ser relevantes. E é por isso que na América do Sul a igreja enxerga a comunicação como algo fundamental para a pregação do Evangelho. Boa parte dos nossos recursos hoje são destinados para a comunicação. E isso cresce cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, no escritório da divisão sul-americana, nós temos 35 pessoas que trabalham na equipe de comunicação. Se somarem aos 396 funcionários da Novo Tempo, que é uma instituição que pertence à divisão sul-americana, são mais de 430 pessoas hoje na América do Sul trabalhando só com comunicação, pensando em comunicação, sonhando comunicação, produzindo programas, produzindo notícias, fazendo matéria, trabalhando com web, fazendo sites, produzindo vídeos institucionais, criando arte, para que a mensagem do Evangelho chegue cada vez ao maior número possível de pessoas. Um pouco antes de eu fazer essa viagem para cá, a igreja lá na América do Sul deu um passo muito importante, especificamente falando com relação ao Brasil. Nós hoje no Brasil temos uma grande área de cobertura da TV Novo Tempo. Nós temos 749 cidades em canal aberto, sendo que das 749, 17 são capitais de estados, que hoje já tem a TV Novo Tempo em sinal aberto. Soma-se a Sky, que até alguns anos atrás era a maior empresa de televisão chamada DTH, Direct to Home. Só que a Sky já não é hoje a maior, perdeu o posto para uma outra emissora, uma outra empresa de TV que era a NET. A Sky hoje tem 5.500.000 por volta de assinantes no Brasil, e a NET está chegando a 6 milhões de assinantes. É um número alto, um número considerável. E o desafio, desde o começo desse ano, é: nós precisamos entrar na NET. Como entrar na NET? Diferente de outros canais, que a NET paga para eles entrarem, os canais religiosos, o segmento religioso, paga para estar nessas empresas de TV a cabo ou TV por satélite. Nas primeiras negociações com a NET dizia assim: nós queremos 10 centavos por assinante. Dá para fazer uma conta rápida aí? 10 centavos por assinante por mês. Então nós estamos falando de, vamos para atualizar para dólar, 270 mil dólares por mês. Todo mês, 270 mil dólares. No final do ano, você faz a conta aí, nós chegamos quase a 3 milhões de dólares para ficar um ano na NET.
E a negociação vai, negociação vem, e conversa, e conseguimos ajustar um preço, ainda alto para a igreja. E com um passo de fé, foi assinado o contrato com a NET, e até o dia 31 de julho, nós estaremos em todos os pontos da NET do Brasil. Isso vai entrando de ponto a ponto. No segmento religioso, a TV Novo Tempo é o primeiro canal, 184. Depois, os próximos canais são todos canais religiosos, mas o primeiro do segmento religioso é a Novo Tempo. Uma outra coisa que conseguimos interessante foi a Sky. Nós estamos no canal 14 da Sky. Só em 2 cidades do Brasil, canal 17, mas estamos no canal 14. Logo depois da Bandeirantes. Em alguns lugares, depois da Globo. Por exemplo, lá em Brasília, onde eu moro, a Globo é 13. E o 14, Novo Tempo. Isso é muito bom. Porque se dá um horário comercial, a tendência das pessoas é ir um canal para cima ou um canal para baixo. Essa é a tendência. Então, deu a propaganda na Globo, ela muda um canal para cima, onde ela cai? Novo Tempo. Estamos lá. O único canal religioso que ficou lá embaixo. Os outros todos já subiram, foram lá para 180, 170, estão lá para cima. Nós conseguimos ficar lá embaixo. Isso é uma bênção de Deus. Só nós estamos lá. Tem outras emissoras que estão reclamando, mas nós estamos lá. Bom, com a entrada na NET, nós hoje estamos nas 2 maiores operadoras de televisão DTH do Brasil. Somando os assinantes, são quase 11 milhões e 800 mil assinantes, que chegam ao público potencial de 40 milhões de pessoas, pensando no número de pessoas que vivem em cada um desses pontos. 40 milhões de pessoas significa 1/5 do Brasil. Isso sem contar a televisão aberta, que chega a boa parte do território nacional. Estamos numa luta agora para migrarmos do analógico para o digital. Isso é um problema sério, bem sério, porque o 4G, internet 4G, usa internacionalmente a frequência de 700 MHz. E 700 MHz no Brasil é TV VHF. Só que para o 4G entrar com a força que precisa, ele tem que entrar nos 700 MHz. Só que para entrar nos 700 MHz, tem que tirar o VHF e jogar o VHF para outro lugar. Só que as nossas antenas hoje, a maioria, são VHFs 700 MHz. Isso significará um grande investimento para a igreja. Não sabemos ainda como, mas o Senhor há de prover os meios, os recursos, mas a igreja continua avançando. Para resumir a história, depois que entramos na NET, uma outra operadora de TV, chamada Oi, do Brasil, que está crescendo, chegando a quase 1 milhão de assinantes agora, crescendo muito rápido. A Oi nos procurou e falou assim: olha, nós queremos a TV Novo Tempo na nossa grade. Nós falamos: olha, só que nós não temos como pagar. Não, mas não queremos que vocês paguem, nós queremos que vocês entrem de graça. Não tem que pagar nada, porque o nosso departamento comercial está pedindo a Oi na nossa grade de programação. A única coisa que nós vamos fazer para eles, eles vão ter 3 inserções, 3 propagandas da Oi na nossa programação por dia, mas só na Oi. Então eles vão cortar o nosso sinal para os aparelhos da Oi, colocam um comercial deles de 30 segundos e voltam para a nossa programação. E o comercial de 30 segundos, olha só, nós queremos ver todos antes. Então, biquíni, mulher com pouca roupa, cerveja, não vai entrar, porque a nossa filosofia é outra, nosso canal é um canal diferente, nós temos uma ideologia por trás do nosso canal, então nós vamos expor sensualidade, sexualidade e outras coisas mais. Não, tudo bem, vocês podem assistir o comercial, vocês aprovam o comercial e nós colocamos. Essa foi a condição, e nos próximos dias, a Oi agora vai ter a TV Novo Tempo. Amém? Tem uma outra operadora de TV a cabo no Brasil, chamada Claro. Já começou a conversa já. Um e-mail para cá, outro para lá, mas há interesse deles também em terem a TV Novo Tempo, que hoje se destaca
pela qualidade da sua programação, que você pode acompanhar através da internet. Um outro meio importante também é rádio. A Rádio Novo Tempo hoje é possível ouvi-la em qualquer lugar do mundo. Sabiam disso? Através de um aplicativo. Não somente pelo site, mas pelo um aplicativo. Se você tem o Windows Phone, se você tem o iOS, ou se você tem o Android, vá até a sua loja e coloca lá, Rádio Novo Tempo, você baixa a Rádio Novo Tempo e pode escutá-la em qualquer lugar. Onde você estiver, no seu trabalho, no seu carro, conecta com Bluetooth no seu rádio e você ouve a Novo Tempo. E assim conseguimos pregar o Evangelho para um povo que tem pressa e quer ver Jesus voltar. Eu tinha muito mais coisa para falar, pastor Santo, mas se eu ficar contando história, a gente fica só na história e não vai para o sermão. Eu estou com vontade de contar outra história, mas não vou contar. Vamos abrir a Bíblia? Vocês querem? Depois vocês saem tarde, né? Semana passada, pastor Sandro, eu fui com a minha esposa e minha família conhecer uma igreja aqui. Eu falei assim, olha, eu quero conhecer uma igreja, e falei como eu queria a igreja, me falaram assim, essa igreja aqui, me dá endereço, eu fui. Sábado passado. Bom, acabou quase 2h20 da tarde o culto. E nós demoramos 40 minutos para sair do estacionamento, porque abarrotou o estacionamento e para eu sair, tinha que sair 12 carros. Nós ficamos parados lá, esperando. Eu estou meio empolgado para pregar até as 2 da tarde hoje, pastor Santo. Eu gostei do estilo da semana passada lá. Vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 12. Atos 12. Essa é uma história que eu chamo de intrigante, porque o que acontece nessa história aqui é algo que questionamos até hoje. Vamos a Atos capítulo 12. Aqui são 3 pessoas que fazem parte da história: Herodes, Tiago e Pedro. William ontem ouviu esse sermão, né? Ouviu uma prévia. Ontem, na hora do pôr do sol, lá na casa do pastor Tim, ele falou assim, faz um devocional. Na hora, assim, depois do hino, aí eu falei assim, eu vou fazer um resumo do sermão que eu vou pregar amanhã. E o William estava lá e ouviu. Não, Guilherme. E o William também ouviu, né? Herodes, Pedro e Tiago. Aqui está a história. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E o que é maltratar? Você pode interpretar maltratar do jeito que você acha que é. Mas para o Herodes, diz o versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Maltratar é decapitar. Para o Herodes. Agora eu lhe pergunto, por que Herodes decidiu matar o Tiago? Qual a razão? O Tiago tinha cometido algum crime? Feito alguma coisa de errado? Era um homem perigoso, um criminoso? Colocava ele em risco a sociedade? Não. Por que ele morreu então? Porque pertencia à igreja. Porque era um líder da igreja. Herodes decidiu prender alguns da igreja e matá-los, porque ele tinha medo do crescimento da igreja. E a forma que ele encontrou, o meio que ele encontrou para conter o avanço da igreja é: vamos eliminar alguns líderes importantes da igreja. Vamos maltratá-los, vamos fazer sofrer, porque fazendo os líderes sofrerem, matando esses líderes, os outros que um dia talvez poderiam se tornar cristãos, não vão se tornar, porque vão ter medo. E por isso ele então pega um líder da igreja
e arranca a cabeça dele fora. E a pergunta inevitável, eu disse para vocês que a história era intrigante. A pergunta inevitável é: por que Deus se cala diante do sofrimento de gente inocente? Por que Deus não interviu? O Tiago estava morrendo por causa dele, em nome dele, por pertencer à igreja dele, por ser um líder da igreja dele, porque ele passou pelo que passou. Porque Deus se cala quando situações difíceis batem à porta da sua casa ou da sua vida. Porque a gente não entende as coisas. Porque tudo é do jeito que é. A história continua. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Veja que beleza. Os judeus gostaram do assassinato do Tiago. Foi bom, cresceu a popularidade do Herodes. Então Herodes pensou assim: se já foi bom com um, vamos escolher outro líder da igreja e vamos fazer exatamente o que fizemos com o Tiago. E quem que ele escolheu? Pedro. Qual era o crime de Pedro? Nenhum. Qual era a razão que Pedro estava preso? Líder da igreja. Alguém importante para o crescimento do cristianismo. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quantos soldados? 16. 4 escoltas com 4 soldados cada uma. 16 soldados para cuidarem do Pedro na prisão. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, diz a Bíblia no verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E agora o Pedro, que ia ser morto, saiu vivo, liberto. Amém? Amém? Mas não tem um problema essa história? Eu falei que era intrigante. Está fazendo já a pergunta que eu acho que você está fazendo? A situação de Pedro e Tiago era exatamente a mesma. O que aconteceu com o Tiago? Morreu. O que aconteceu com o Pedro? Entrou um anjo na cadeia. Não foi o carcereiro que foi lá e abriu a janela e falou: foge. Um anjo entrou lá. A Bíblia diz que uma luz iluminou a prisão. Imagina a cena. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Escuridão total. E de repente, um clarão, um anjo. 16 soldados não serviram para nada, porque o Pedro saiu livre. E a pergunta inevitável nesse momento é: por que Deus salvou o Pedro e não salvou o Tiago? Por que Deus faz milagres para uns e não faz para outros? Por que tem gente que pode contar por aí que alguma coisa sobrenatural aconteceu na sua vida e outros não podem? Que Deus é esse? Por que Ele age desse jeito? Por que Ele faz as coisas assim? Imagine só. Estamos nós aqui na igreja, mas o tempo é outro. É o tempo de Pedro.
Estamos em nosso culto e de repente o Pedro entra na igreja. E eu assim, para o sermão, eu tenho algo a dizer. E o Pedro vem, agora conta o seu testemunho. Eu hoje de manhã ia morrer, o Herodes ia arrancar minha cabeça fora, igual ele fez com o Tiago. Mas um anjo entrou lá na cadeia e me tirou de lá. Uma luz iluminou a cadeia. E eu saí de lá, eu estou livre. Não vendo o problema? Salvou ele, mas não salvou o Tiago. E se você fosse a mãe do Tiago? E se você fosse o pai do Tiago? E ouvisse agora o Pedro dizendo do milagre que ele recebeu. E você pensa, mas o meu filho não recebeu. Será que Deus tem os seus preferidos? Por que Deus faz milagres para uns e não faz para outros? Que Deus é esse? Isso parece que vai contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos. Como pais, por exemplo. O que todos os pais que eu conheci até hoje concordam comigo é o seguinte: que o que se faz para um filho, se faz para os outros. Não é assim? É como que, na hora do almoço na minha casa, as minhas filhas me pedem suco. E eu olho para a jarra do suco e não tem suco suficiente para encher 2 copos. O que se faz numa situação dessas? É até um pouco mais do que dividir. É medir, né? Porque tem que ser exatamente na mesma linha, assim na sua casa também? É. Porque depois que a gente divide, tem o processo de auditoria, não tem? A auditoria que elas fazem. Porque elas põem um copo do lado do outro, assim, para ver se está exatamente na mesma linha. Se uma não está recebendo mais do que ela. E olha de cima, olha de lado, olha de baixo. E depois que está conferido que está exatamente igual, que está milimetricamente a medida exata entre os 2 copos, então reparte. E está certo ou está errado isso? Está certo ou está errado? O que você acha? Não tenha medo de falar o que você acha. Eu acho que está certo. E você acha o quê? Agora você fala com... Não tem pegadinha, não. O pessoal fala uma coisa, todo mundo fala, não, está errado. Não, está certo. Você não pode dar mais para um e menos para o outro. Não é assim? Como é que vai sentir o outro filho? Os 2 querem suco. Você vai lá dar um copo cheio para um e dá um dedo para o outro. Dá um pouquinho, toma isso aí. Não dá certo. Tem que ser igual. Você pastor, alguém pode pensar, isso funciona comigo lá em casa, mas com Deus parece que não funciona, porque ele foi lá e deu um copão de suco para o Pedro, que saiu vivo da cadeia, com um milagre para contar para todo mundo, para testemunhar da libertação sobrenatural que ele teve, e o Tiago saiu sem cabeça, morto. Deus não deu nada para ele. E esse é um questionamento que muitos de nós fazemos. Porque, amigos, a verdade é uma só. É muito fácil quando você recebe um milagre. É muito bonito, porque você vem na igreja, você conta, você testemunha, você estufa o peito e fala, olha, Deus me curou, Deus fez um milagre, foi incrível, é maravilhoso. E o problema é, e quando um milagre não vem? E quando a cura não acontece? E quando a salvação não é a realidade? Eu era pastor de uma igreja, e perto de onde eu era pastor, a associação, que é o escritório da igreja, que administrava a região, toda aquela região, fez um congresso para mulheres. E foi pedido
que os homens não aparecessem nesse congresso. Nem pastor. Era para as mulheres. E naquele congresso, uma mulher ia contar o testemunho dela. Eu sabia um pouquinho da história dela, já tinha ouvido alguma coisa, mas eu estava muito interessado em ouvir aquele testemunho. Mesmo com a advertência de que não era para nenhum homem ir, eu fui. Mas eu não fui assim e fiquei me apresentando para todo mundo. Eu fui e me escondi. Achei um lugarzinho que eu achei seguro, que ninguém ia me ver, porque ia ficar sem graça me visse, fiquei escondidinho lá para ouvir o testemunho. E ouvi o testemunho. Testemunho incrível, bonito, milagre. A senhora que pregou na manhã e contou o testemunho, narrou como ela descobriu que tinha um tumor. O drama familiar, susto, mas ao mesmo tempo a fé de se apegar a um Deus que poderia fazer um milagre na vida dela. Desde o começo, os médicos disseram que a situação dela era gravíssima, mas a família tinha fé. Os filhos acreditavam, o marido acreditava, a igreja acreditava. E ela começou a fazer o tratamento. Mas durante o processo do tratamento, o tumor estava vencendo a batalha. Ela ia ficando cada vez mais debilitada, fraca, até que um dia o médico pediu que o esposo e os filhos viessem para uma conversa particular. Essas famosas conversas terríveis. Eles entraram na sala e o médico disse assim: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês ouçam o meu conselho, da minha experiência que eu tenho como médico, daquilo que eu já vi, eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês tiverem que pedir perdão a ela, peçam. Se tiverem que dizer que a amam, digam. Se tiverem que abraçá-la, abracem, beijem, fiquem do lado dela. Porque já não há mais muito que nós médicos podemos fazer. E aquele momento para a família foi um choque, porque eles acreditavam na cura, eles acreditavam no milagre, eles acreditavam no Deus do impossível. E um médico dizia o seguinte: olha, não tem o que fazer, aproveite os momentos finais da vida dela, porque ela está morrendo. Foi contrário a tudo aquilo que eles acreditavam, mas se abraçaram, choraram. O médico saiu, deixou eles a sós para conversarem um pouco, conversaram em família, e o pai falou assim para os filhos, disse assim: olha, vamos fazer o que o médico falou, vamos voltar para o quarto agora, vamos abraçar a mamãe, vamos beijar a mamãe, vamos ler texto da Bíblia, vamos cantar hinos, vamos fazer momentos felizes para a mamãe, para que ela se sinta bem, se sinta amada. E o pai disse assim: não vamos passar para ela esse clima de despedida, de morte, de que já não há mais o que fazer. Vamos fazer os momentos felizes finais da mamãe. E os filhos concordaram, saíram da sala e foram para o quarto. Ela, deitada na cama, fraca, debilitada, já entregue à morte pelos médicos. Viu os filhos chegando, e por mais que o pai houvesse pedido que eles não passassem esse clima de despedida para a mãe, eles não conseguiram. A filha viu a mãe, lembrou da notícia, se desestruturou, começou a chorar. Dor de perder a mãe, de ver que a mãe, talvez, alguns momentos mais, não estaria mais com ela. Bom, o filho ficou desesperado, pedia para a irmã não chorar e o clima ficou pesado no quarto. O pai não sabia o que falar e o pai resolveu tirar todo mundo do quarto. Vamos sair um pouquinho, vamos sair lá fora, tomar um ar, respirar, porque ficou um clima muito pesado. Ela conta, deitada na cama, fraca, entendeu tudo. Os pensamentos ainda em ordem.
eles entraram aqui para se despedir de mim. Já não tem mais o que fazer. Estou nos meus finais de vida. E ela conta que naquele momento começou a chorar, orar, fraca. Ela apagou. E no testemunho que ela contou naquele dia, que eu estava escondido, enquanto ela estava apagada, ela sentiu como se Deus tivesse entrado no quarto. O corpo dela esquentou demais e começou a formigar. Ela não sabia o que era. Sentiu uma paz. Depois daquele dia, o corpo dela, que não reagia aos tratamentos, começou a reagir. Foi reagindo. E naquele dia, aquelas centenas de mulheres, ela disse assim: e hoje eu estou aqui. Faço acompanhamento médico por fazer, mas eu estou curada. Deus me resgatou. Deus me tirou da beira da morte. E eu estou aqui para dizer para vocês que Deus é poderoso. Amém? Bonita história, não? E eu achei bonito. Pessoal emocionado, algumas mulheres chorando. Ela terminou de contar a história. Saiu do púlpito. E eu fui lá por trás e fui atrás dela. Encontrar com ela. Já tinha um papel e uma caneta na mão. E disse assim para ela: olha, eu sou pastor de uma igreja aqui perto. E eu vou pregar 30 noites consecutivas na igreja. E numa das noites, eu vou falar de que Deus ainda faz milagres. De que os milagres da Bíblia não são apenas histórias do passado, mas são histórias que acontecem hoje. E o Deus que fez coisas no passado está fazendo hoje também no meio do povo dele. O poder de Deus é o mesmo, o poder de Deus é real. E nesse dia que eu for pregar de um Deus que ainda faz milagres, eu queria que a senhora viesse para contar a sua história. A senhora poderia vir? Eu falei: claro, pastor. Com todo prazer eu venho. Peguei o telefone dela, telefonei alguns dias depois, combinamos o dia, começou o programa, e na data marcada, ela veio. Comecei o meu sermão. Ela estava sentada aqui na frente. Era uma terça-feira à noite. E eu contava histórias bíblicas, relatos dos milagres bíblicos, daquilo que Jesus fez, daquilo que nós encontramos nas páginas da revelação do Senhor. Depois de contar os milagres, vem o ponto da virada do sermão. Ao dizer: amigos, amigas, esses milagres não são apenas milagres do passado. Jesus não apenas fez, Ele continua fazendo. E para provar a vocês que Deus faz milagres, eu gostaria que você ouvisse essa história. E chamei. Entreguei o microfone nas mãos dela, saí e sentei no segundo banco, nesse lugar aqui do corredor. Do meu lado esquerdo, tinha uma mulher, e não a conhecia, cumprimentei, e ela me cumprimentou e ficou sentada do meu lado. Sabia da luta dela. Ela começou a contar a história. Durante várias partes do testemunho, essa mulher que estava do meu lado chorava e tentava conter as lágrimas com um lenço de papel. Eu olhava para frente e ela emocionada do lado. Pensei que era só a emoção pela história, uma história que marca, uma história bonita. Mas quando chegou naquela hora do quarto, ela deitada, a família, e quando sentiu como se Deus tivesse entrado no quarto dela, essa mulher que estava do meu lado começou a chorar muito forte. Das lágrimas. Ficou em pé, pediu licença, eu encolhi a perna, ela passou e saiu. E eu olhei assim para cima e vi os olhos dela vermelhos. Eu fiquei incomodado com aquilo. Talvez algo normal, mas me incomodou. O pastor da escola que me ajudava estava no banco da frente. E eu falei assim: pastor, ela está terminando a história.
E quando ela terminar, você termina o culto. Faz a oração final, faz o apelo, despede, porque eu vou ter que sair. E eu falei assim, você vai aonde, pastor? Eu falei, eu vou ter que sair. Eu tenho que ir ali fora resolver um negócio. Tá bom, deixa que eu termino. E saí. Cheguei à recepção e perguntei assim, vocês viram uma mulher que passou chorando aqui? Ah, vi sim, pastor, foi aqui, para trás da igreja. Eu, a princípio, pensei que talvez ela tivesse ido embora, mas ela não foi embora, ela ficou dentro do espaço da igreja, estava no fundo da igreja. Eu fui pelo corredor lateral e cheguei no fundo, ela estava sentada num bebedor, num banco do lado do bebedor, e chorava, um choro de dor. E quando eu a vi, eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou assim, pastor, essa história me fez muito mal. E aí fui eu que me assustei. Porque a última coisa que eu queria é que aquela história fizesse mal para alguém. Eu não queria que fizesse mal, eu queria que fizesse bem. Eu queria que as pessoas saíssem da igreja felizes, porque Deus faz milagres. Eu queria que as pessoas saíssem confiantes de que Deus é poderoso e de que os médicos podem falar não, mas se Deus falar sim, é sim. A ciência pode falar não, mas se Deus falar sim, é sim. Deus está acima de qualquer capacidade humana. Era isso que eu queria, que as pessoas saíssem da igreja. Mas agora eu tinha alguém diante de mim que estava com o sentimento exatamente o oposto. Dizendo assim, pastor, essa história de milagre, de cura, me fez mal, não gostei. Estou aqui agora chorando com dor por causa dessa história. Era isso que ela estava me dizendo. Dei 2 passos mais e refiz a pergunta, o que aconteceu? Ela, tentando segurar o choro, falou assim, pastor, eu vou lhe contar a minha história. Há 2 anos atrás, a minha mãe teve um tumor igual dela. Pastor, eu orei como nunca. Meus irmãos oraram, meu pai orou, meu pastor, minha igreja, amigos. Nós fizemos vigília, pastor, fizemos jejum, nos unimos em campanhas, pedimos, pastor, clamamos como nunca. E sabe o que aconteceu, pastor? Minha mãe morreu. Por quê, pastor? Deus salvou aquela mulher e não salvou minha mãe. Pastor, o senhor acha que é fácil? O senhor acha que é fácil hoje eu chegar na igreja e ouvir alguém dizendo, Deus me curou, eu estou curado, estava desenganada pelos médicos e Deus foi lá e me resgatou, sendo que a minha mãe também foi desenganada pelos médicos e Deus não curou? Por quê, pastor? O problema estava em mim, era eu que não tinha fé suficiente, porque se eu tivesse uma grande fé, eu teria dito e Deus teria curado a minha mãe. Onde estava o problema, pastor? Será que existe alguma palavrinha mágica que a gente fala na oração e que sensibiliza o coração de Deus lá no céu e que desperta nele o desejo de fazer um milagre e que eu não sei qual é essa palavra, porque se eu soubesse eu teria dito? Por que Deus não salvou minha mãe? Olha a pergunta dela. As coisas não são tão fáceis assim. O meu sogro, tio do Gladson, foi pastor da igreja adventista por 30 anos. Descobriu um tumor, 83 dias depois ele faleceu. O pastor Sandro acompanhou, oramos, clamamos, pedimos. À época, ele apresentava o programa Anjos da Esperança na TV Novo Tempo, o que causou uma grande comoção entre os anjos da esperança, que se uniram em oração, em pedidos, mas Deus não fez o milagre, ele morreu. Um pouco antes de nós virmos para cá, nós estávamos lá na divisão sul-americana e veio uma senhora lá na divisão, e nós fomos almoçar com ela, num restaurante ali da divisão, e ela viveu uma fase muito complicada na vida dela. O marido dela teve câncer, devastador, fez uma cirurgia, deu complicação cirúrgica, infecção hospitalar, teve que refazer a cirurgia 2 vezes mais, foi muito complicada. E aquele dia, ela sentada na mesa dizia assim para nós, como não amar um Deus como esse, que faz milagres? O meu marido estava desenganado e Deus curou, Deus faz as promessas, Ele cumpre as promessas dele, Deus não falha em nenhuma promessa que Ele fez. E ela dizia,
da alegria dela, que é legítima, porque o marido dela estava à beira da morte e está curado. Ela dizia como o último exame apareceu que o câncer já não existia mais. E que agora as próximas sessões de quimioterapia e radioterapia seriam apenas para confirmar, apenas como prevenção, não mais para combater, porque o tumor já não existe mais. E ela sempre dizia: Deus cumpre suas promessas, Deus não falha nas suas promessas. Acabou aquele encontro e eu perguntei para minha esposa, falei assim: como é que você se sente ouvindo tudo isso? Deus que cumpre suas promessas. Só que o pai dela está morto. Que promessas são essas? Às vezes nós nos iludimos e achamos que as promessas de Deus é fazer aquilo que a gente quer. E se Ele faz aquilo que a gente quer, Ele cumpriu as promessas dEle. Que promessas dEle? Deus salvou o Pedro e não salvou o Tiago. Deus cura uns e não cura outros. Na igreja que eu fui pastor, tinha uma mulher lá contando testemunho feliz para todo mundo que foi curado, e lá atrás tinha uma mulher chorando que a mãe dela morreu. Deus salva uns e não salva outros. Eu tenho um monte de história para contar para você, um monte de história. Olha, tem uma história que vem assim no meu coração. Pastor Sandro, lembra daquela época que nós fizemos evangelismo lá na Cotia, Barueri? Isso é pastor da igreja central de Barueri. E eu fiquei no Jardim Silveira, que era em Barueri, mas não era do teu distrito, era do distrito de Jandira. E lá naquele distrito, tinha um rapaz, jovem, atuante na igreja, que se juntou comigo, com o pastor Cirilo, e fazia o evangelismo com a gente. Ele tinha horário de folga no trabalho dele, ele ligava para saber onde a gente estava, ia nos encontrar para dar estudo bíblico nas casas, visitar as pessoas. E ali nasceu no coração dele o desejo de ser pastor, envolvido com uma campanha de evangelismo. E ele fez teologia e se tornou um grande pastor, um excelente pastor, um lindo ministério. E me marcou um pouco essa história, porque num sábado eu fui pregar na igreja do Jardim Silveira. Eu morava em Arthur Nogueira, na época no interior de São Paulo. Fui até Barueri para passar o sábado lá. Preguei de manhã e à tarde nós teríamos um batismo na igreja. Acabou o culto de manhã, eu fui para o almoço, e no almoço estava todo o pessoal daquela época do evangelismo que ajudou, 2000. 2000 isso, pastor Sandro? Em 2001 você foi para Peruíbe, não foi isso? Bom, era 2000, é 2000, certeza, era 2000. É 2000? Bom, era 2000. E naquele sábado, eu fui almoçar com o pessoal da igreja, e a conversa do almoço era o Márcio e o ministério do Márcio, porque a igreja ajudou o Márcio a fazer teologia. E os irmãos gostavam demais dele, e vibravam com o ministério, sabiam as histórias. Não, porque o Márcio fundou uma igreja, porque o Márcio não sei o que lá, porque o Márcio batizou não sei quanto, porque o Márcio não sei o que, porque o carinho que a igreja tinha por ele, porque ele saiu de lá para ser um pastor. A mãe do Márcio estava no almoço e conversávamos, ela feliz. Aquela campanha de evangelismo mudou a vida do meu filho, ele está tão feliz, ele ama ser pastor, é a vida dele, a realização dele. Bom, foi o assunto do almoço. Terminou o almoço, eu fiz o batismo e voltei, peguei a estrada rumo a Arthur Nogueira. Fui até Campinas, peguei a Bandeirantes, peguei a Dom Pedro, e aí peguei a estrada rumo a Conchal, que é a estrada que passa lá por Paulínia, Cosmópolis, até chegar a Arthur Nogueira. Estava naquela estradinha, uma estrada de 2 pistas. E Paulínia é uma cidade que tem um polo petroquímico muito grande, não só para São Paulo, mas para o Brasil. E os caminhões que passam lá são caminhões muito grandes, muito pesados, e o asfalto da direita é ruim, por causa desses caminhões pesados. Por causa disso, eu nunca andava na faixa da direita, sempre na faixa da esquerda, sempre na faixa da esquerda. Naquele dia, não sei porquê, aquele sábado, eu estava andando na faixa da direita, que tem oscilação mais do asfalto, onde os caminhões andam. Nunca eu andava naquela faixa da direita, nunca, sempre na esquerda. Mas eu estava na da direita.
Não me pergunte por que eu estava na da direita. Estava. Um pouco depois de passar Paulínia, um polo petroquímico, na faixa da direita ainda, sozinho na estrada, já era tarde da noite. Quando terminei uma subida e ia descer, um carro passou na contramão, na faixa da esquerda, em altíssima velocidade. Ele passou exatamente na faixa da esquerda, onde eu andava. Quando eu o vi, ele estava passando por mim. Se eu tivesse na faixa da esquerda, inevitavelmente eu teria batido. Não havia outra alternativa, não tinha outra coisa. Eu teria batido. Fiquei assustado. Mesmo ele estando na outra faixa, eu joguei o carro para o acostamento e fiquei atordoado, assustado. Descarga de adrenalina, o coração dispara. Você começa a pensar um monte de coisa. E eu começo a ver essas coisas. O que eu estava fazendo na faixa da direita? Por que eu estava andando aqui? Eu sempre ando naquela faixa lá. Agradeci a Deus, peguei o telefone e liguei para a polícia. Tem alguém na contramão. Vai dar acidente, vai dar alguma coisa. Dei as indicações, desliguei o telefone e continuei o caminho para casa. Alguns minutos, poucos minutos depois, meu telefone toca. Era o Rony, primeiro ancião da igreja do Silveira. E o Rony falou assim: pastor, aconteceu uma tragédia. Eu falei: o que foi, Rony? Assim, o Márcio, pastor. O Márcio morreu. Como assim o Márcio morreu? O Márcio estava saindo de São José dos Campos, onde ele morava, indo fazer uma boda de prata num sítio, já descendo a serra sentido Caraguatatuba. Antes de sair de São José dos Campos, um motorista alcoolizado, com uma caminhonete grande, perdeu o controle do carro na outra faixa, atravessou o canteiro e bateu de frente no carro dele. E o Márcio morreu na hora. Eu podia estar contando: olha, Deus me salvou. Mas Deus me salvou de um acidente muito parecido que aconteceu com o Márcio, alguns quilômetros dali. Ele tinha 36 anos, um filho de 4 anos, um de 6. Por que Deus faz milagres para uns e não faz para outros? Por que Deus cura uns e não cura outros? Por que Deus divide o suco errado? Dá mais para uns e menos para outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não divide o suco diferente. Deus divide igual. Pastor, divide nada, um morre e outro vive, como Deus divide igual. Deus divide igual. Eu tenho uma resposta para lhe dar. Demorei para chegar a essa resposta, porque os questionamentos que eu estou levantando hoje aqui eram os questionamentos que eu um dia me fiz. Você olha para a história de Atos 12 e já começa a se identificar. Alguns podem dizer assim: eu sou Pedro, Deus fez um grande milagre na minha vida. E outros podem olhar e falar assim: eu já estou mais para Tiago, porque nunca vi nenhum milagre. Deus nunca mandou anjo para nada, para me ajudar, para me socorrer nos momentos que eu mais precisei. Sabe qual é a resposta? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus tem 2 escolhas para fazer depois da sua entrega. E as escolhas de Deus não é fazer o que você pediu ou não fazer. A escolha de Deus não é fazer o milagre ou não fazer o milagre. As escolhas de Deus são muito maiores. As escolhas de Deus envolvem vida eterna ou morte eterna. Mas as pessoas que se entregam nas mãos de Deus, a escolha de Deus sempre será vida eterna. Agora entenda uma coisa: vida eterna para pessoas diferentes significam caminhos diferentes.
quando o Tiago estava na cadeia, Deus olhou para o Tiago e falou assim: Tiago, vida eterna. E vida eterna para o Tiago significou morrer. Pedro estava na cadeia e Deus olhou e falou assim: Pedro, vida eterna. E para o Pedro, vida eterna, naquele momento significou sair vivo, mesmo porque o Pedro, anos depois, foi martirizado. Mas naquele momento Deus disse: Pedro, vida eterna, você não vai morrer agora. Vida eterna para você significa continuar vivo. Vida eterna para o Tiago significa morrer. Aquela mulher que contava o testemunho, Deus disse para ela vida eterna, e vida eterna para ela significou ser curada. Agora, a mãe daquela mulher que chorava no fundo da igreja, Deus disse vida eterna, mas para ela vida eterna significou morrer. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, o maior milagre de Deus não é pegar um paraplégico e fazê-lo voltar a andar. O maior milagre de Deus não é fazer um cego voltar a ver. Não é pegar alguém que tem câncer e não ter mais câncer, alguém que tem AIDS não ter mais AIDS. O maior milagre de Deus é o milagre da vida eterna. Se Ele vai curar ou não, não importa. Se Ele vai fazer um milagre visível ou não, não importa. Porque o milagre invisível Ele faz da vida eterna. Sabe por quê? Porque entre ver você feliz na terra e fora do céu, ou triste na terra e dentro do céu, pode ter certeza que Deus vai escolher a segunda opção. Porque o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que rompe a alegria, diz o salmista. Os problemas passarão. Às vezes, em nossa trajetória, nos nossos pedidos, Deus não pode fazer o milagre. Deus diz não para você. Porque o não de Deus significa o sim para a vida eterna. Filho, eu não posso te curar, porque se eu te curar aqui, você vai perder a salvação. E a minha escolha para você é vida eterna. Vida eterna é não fazer um milagre. Em outros momentos Deus pode fazer. Esqueça essa ênfase de que tudo está centrado naquilo que Deus faz e que eu posso ver. Deus é maravilhoso porque Ele fez aquilo que eu queria. Não, Deus é maravilhoso porque Ele é maravilhoso, fazendo ou não o que eu quero. Porque o que Ele quer para mim é vida eterna. Então, que Ele faça aquilo que é necessário para que eu tenha vida eterna. Se você está passando por um momento difícil e complicado na sua vida, os problemas estão ruindo, se você não tem paz, não tem alegria, fique tranquilo, fique calmo. Deus está dizendo, por trás disso tudo, filho, vida eterna. Calma, vida eterna. Aguenta. Segura, vida eterna. Senhor, por que eu estou passando por isso? Filhos, tem que passar por isso, vida eterna. Se você não passar por isso, você vai se perder. Vida eterna. E eu acho que Pedro entendeu isso. Como é que Pedro entendeu? Porque tem uma descrição aqui nessa história que me chama a atenção. Olha só. Lá no verso 6, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, na madrugada, que Herodes ia matar o Pedro, o que diz a Bíblia agora? Pedro fazia o quê? E como é que alguém dorme sabendo que vai morrer? Você conseguiria dormir? 7 horas, arrancar tua cabeça fora. E o Pedro dormia. Cela fria, úmida, escura, acorrentado, 16 soldados por volta, e ele dormia. E não era um cochilozinho, não. Pedro estava dormindo mesmo. Tanto estava dormindo que a Bíblia diz que o anjo entrou, iluminou a prisão, e o Pedro acordou? Quando que o Pedro acorda? A Bíblia diz aí. O que o anjo teve que fazer para ele acordar? Tocar. O anjo tocou nele. Tocou, e Pedro estava tão dormindo que o anjo teve que dizer tudo para ele, assim: ô Pedro, põe a capa aí, ó a sandália, põe a sandália. Cinge, vem. E o Pedro foi acordando assim, fazendo o que o anjo estava mandando e saiu. Como é que dorme alguém numa situação dessas? Muitas vezes nós temos probleminhas tão menores e perdemos o sono. O Pedro não tinha garantia nenhuma que ia sair vivo de lá. O Tiago já tinha morrido, por que ele ia achar que um anjo ia vir tirá-lo de lá? Ele não tinha razão nenhuma para acreditar nisso.
Mas ele dormiu, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Se fosse para morrer, ele morreria. Se fosse para viver, ele viveria. Mas o mais importante era que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Aí está o ponto. Se for para um milagre vir, vai vir. Se for para um milagre não vir, não vai vir. Isso não é o mais importante. Se Deus vai curar ou não, não importa. O que importa é que eu estou nas mãos dele. E que ele decidiu para mim vida eterna. O resto, tudo que passamos aqui, é passageiro. A escolha do Senhor é muito maior do que qualquer coisa que vivemos e que enfrentamos aqui. Até aqui foi a primeira parte do sermão. Agora começa a segunda parte. Mas fique tranquilo que a segunda parte é rápida. É bem mais rápida que a primeira parte. Na primeira parte, nós vimos que Deus quer vida eterna para nós. E na segunda parte eu quero inverter. E você quer o quê? Quer vida eterna? Está disposto a colocar sua vida nas mãos dele e ficar do lado dele? Passe o que você tiver que passar, enfrente o que você tiver que enfrentar. Quantos querem dizer, Senhor, eu também quero a vida eterna? Levanta a mão. Senhor, Deus querido Pai nosso, nossas mãos se levantam ao céu para recorrer ao Senhor, pedir tua bênção sobre nós, pedir o teu santo e bom Espírito sobre cada um dos teus filhos que aqui estão. Querido Pai, aqui está o nosso desejo, o nosso anseio de sermos salvos, de termos a vida eterna. Por isso nós nos consagramos ao Senhor, pedindo que tua vontade se faça em nós, que tenhamos a plena consciência de que o maior milagre é o milagre da vida eterna e que esse milagre está à disposição de todos nós. Fica, Senhor, portanto, conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um hino para cantar com a igreja, referente à mensagem desta tarde, desta manhã. 240, que segurança sou de quem? De Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Vamos ficar ao som. Meu grupo de regentes aqui, de cantores, por favor, vem aqui. Os nossos cantantes. 240. Que segurança sou de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre honra e louvor. Hoje à tarde nós temos um encontro, um convite da igreja BR1, do pastor Oséias, do seu musical, mas às 5 horas da tarde o pastor Amin Rodor estará falando para a liderança da igreja. Os líderes que desejarem, a igreja também está convidado para estar lá às 5 da tarde. Posso cantar com vocês? Então vamos lá. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me
Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Vamos ter a oração de despedida. Leve no coração a mensagem desta manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor falou a mim e a você que veio buscar a sua palavra nessa tarde. Senhor Deus querido Pai nosso, despede-nos agora com tua bênção, proteção e paz. Continua ao nosso lado, nossa vida, nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.